Olá, bem-vindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados no mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam seu comportamento. No fundo do gráfico temos uma reta horizontal colorida, agora aqui em tons azulados, que representam o volume diário negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Nós somamos os volumes dessas três exchanges para ter uma ideia mais representativa, um pouco mais ampla do que está acontecendo no mercado em geral e não apenas em uma única exchange. Ele está representado em tarjas coloridas de acordo com quantos desvios padrão ele se encontra acima da média, e assim nós podemos visualmente diferenciar um dia de maior volume dos demais e ter uma ideia se algum movimento aí de magnitude e expressão começa a se desenhar, nesse caso com uma duração de mais de um dia, não exatamente o que aconteceu aqui naquela sexta-feira da semana anterior. Nós temos aqui então que o nosso canal de alta que vinha sido desenhado foi rompido mais uma vez. A gente já alertou, isso são canais circunstanciais, porque dentro de uma perspectiva diária e semanal nós estamos aí num movimento horizontal, dentro do diário aí com baixa volatilidade, dentro de uma perspectiva semanal com eventuais oscilações um pouco para cima, um pouco para baixo, feito em movimentos bruscos que vêm a se cancelar dentro de uma perspectiva um pouco maior. E dentro de uma perspectiva mensal, isso não é novidade, todos já sabem, não precisa de análise para isso. Nós estamos aí numa tendência baixista que iniciou nos idos 20 mil dólares já no final de 2017, início do 2018. Então, nós temos aqui que o padrão de volume continua baixo, nós vamos ver isso aí no mercado agora, e isso nos dá uma perspectiva aí de manutenção ou leve queda no volume. Apesar da alta que nós estamos vendo aí nas últimas horas, ela tem um reflexo aí muito pequeno no volume negociado, e por conta disso nós acreditamos que ela seja de curta duração, é praticamente aí uma recuperação, uma elasticidade natural do movimento que vai buscar aí um retorno aí na direção oposta do que uma mudança de tendência. Essa é a nossa interpretação até o momento. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o final do dia de hoje, e aí nós temos aí nossa expectativa 3.595 dólares para o final desse dia de hoje, num intervalo admitido que vai de 3.549 a 3.642 dólares. A nossa margem de erro está 1,29% de um dia para o outro, que equivale a 41% da variação, ou seja, os preços estão variando em torno de 2,5 vezes mais do que a nossa margem de erro, e aí nós temos aí em torno de 3,5% de variação diária. Nós temos aqui que os tons alaranjados, que no fundo do gráfico denotam aí uma correlação crescente em relação ao preço e ao volume, ou seja, cada vez mais os preços vêm sendo determinados pelo volume de negociação, e o volume de negociação nos últimos dias está num patamar mais baixo, o que está bastante coerente com essa movimentação levemente descendente que nós temos observado nos preços. Aliás, já que hoje é sábado, então a gente pode fazer um pouco diferente o programa. Ninguém ainda perguntou por que o nome do nosso software é Wild Horses. É exatamente por causa dessas duas retas aqui, essas duas curvas, onde uma tenta seguir a outra. Então, uma espécie de cavalos selvagens, um correndo atrás do outro, tentando correr juntos. Nesse caso, a nossa predição atrás dos preços de fechamento. A gente vê aqui que eventualmente isso aqui acontece. Às vezes nós temos aí uma dissidência nessa movimentação. Vamos então para o mercado agora. E aí o que nós temos? Lifecoins, número de transações Bitcoin supera a máxima de um ano. Quanto é isso? 1.990 transações por bloco. Essa é a pontuação atual. O que significa isso? Nós temos aí um bloco em média a cada 10 minutos. Nós temos 6 blocos por hora, 24 horas por dia. Então nós temos aí um total de 144 novos blocos por dia, com 1.990 transações em média em cada um. Vamos arredondar a 2.000. A gente chega aí 288 mil transações por dia. E aí, dentro de uma
vamos arredondar um pouco, é praticamente 300 mil transações. Então, isso é uma ideia da magnitude do movimento, ele vem subindo, isso aí é importante, isso aí é a verdadeira adoção da Bitcoin. Mais do que o preço, o número de transações e não só isso, quem está transacionando. É muito importante que novas pessoas passem a transacionar com Bitcoin. Por exemplo, quantas pessoas abriram sua primeira wallet, sua primeira conta numa exchange nos últimos 6 meses, no último ano. Essa estatística é a verdadeira estatística de aceitação e sucesso da Bitcoin, mais do que o preço em si. Para fazer uma comparação, o ouro vai continuar sendo ouro, seja ele negociado a $100, seja ele negociado a $10 mil a onça. Então, o ouro é ouro e o fato dele ser aceito como moeda de troca, como bem, isso como joia, como reserva de valor, de riqueza, isso sim mostra o seu sucesso e não o preço atual no mercado. Falando em preço atual, a gente entra em CoinMarketCap, então temos aí o benchmark da Bitcoin nesse momento valorado em $3.636, seguido aí pelo Ethereum em $123. Aliás, o Ethereum aí mostrando um bom desempenho, desde que ele fez aí um teste aí novamente aos $105 aí nessa última queda que teve, ele conseguiu se recuperar e vem mantendo aí um patamar bastante bom, apesar ali do fork não ter sido bem sucedido, acho que é Constantinopla o nome do fork. Então vamos aguardar aí a próxima edição. É uma moeda que tem bastante utilidade, a gente volta a insistir. As ICOs, praticamente todas elas se sustentam em cima dessa moeda, então isso é bastante importante para a comunidade, em especial para permitir o financiamento e, aliás, de uma certa forma, isso aqui torna praticamente obsoleto o crowdfunding, que é feito pela forma tradicional, com fiat currency, etc., nessas plataformas aí de crowdfunding, elas praticamente se tornaram obsoletas com essa inovação Ethereum. Então tu vê uma movimentação nova de crowdfunding que é recente, que ela é sim disruptora, acaba sendo rompida, disrupted, por uma nova inovação, dá para falar assim, que é o Ether, com a sua plataforma de serviços. Então, muito interessante a velocidade como tudo se transforma nesse ambiente tecnológico. Ripple, então, seguindo de perto em market cap o Ethereum, é 12 bilhões 453 milhões, atrás dos quase 13 bilhões da Ethereum. Litecoin, então, na quarta posição, mantendo aí a sua cotação, mantendo aí a sua posição no mercado. Muito interessante a recuperação que ela teve nos últimos dias, apesar de tendo aí um leve movimento de baixa aí nos últimos dias, comparado aí com os picos que atingiu, mas ainda assim mantendo aí uma grande valorização nessas últimas semanas. EOS e Bitcoin, então, na quinta e sexta posição. Vamos dar uma olhada aqui no volume, a gente vê o volume bastante baixo, aí, BitMEX perto aí do meio bilhão, 654 milhões negociados nas últimas 24 horas, atualmente aí o volume descendente. Binance abaixo de meio bilhão, isso aí é um movimento bastante fraco, bastante próximo aí da OKEx, que vem mantendo aí a sua média diária, 415 milhões aí nos últimas 24 horas negociadas. A OKEx, ela dificilmente aí vem cruzado para cima ali a linha dos 500 milhões, então ela está dentro aí de um padrão, mas a Binance ali, ela tem oscilado bastante, em torno de 700, 800 milhões, 400, 500 milhões, então ela tem uma oscilação aí diária de em torno de 60% a 80%, depende o seu ciclo nesse instante. Então agora nós estamos aí com uma fraqueza de volume negociado no mercado e isso pode sim impedir novos avanços ou que os avanços que estão acontecendo tenham uma duração um pouco maior. E aí a gente entra na Binance, então Bitcoin negociado em Tether, nós por enquanto ainda estamos mostrando aí a cotação nessa moeda base. Nós vamos mudar aí para o USD Coin, que é uma moeda aí suportada pela Coinbase. Nós consideramos ela melhor do que o Tether, que é suportado pela Bitfinex, aí também subsidiário da iFinex. Nós vamos começar a se desligar desse tipo de ativo e qualquer ativo aí relacionado aí com essas empresas, até que a situação deles se esclareça ou se defina de uma vez por todas. Então vamos então para Bitcoin cotada em Tether, em USD Coins, e aí nós vemos aí o movimento aí perdendo força, apesar de atualmente baixista, e nós vemos aí que nas últimas horas ali, praticamente as últimas 20 horas de negociação, nós tivemos aí uma trajetória de elevação desde o último fundo, o que mostra aí uma recuperação do patamar que antes tinha sido perdido. A gente volta a observar,
depois do movimento brusco, nós tivemos aí praticamente 2 dias de oscilação em torno aí aqui em coins, né, dos USD Coins, dos 3.620, depois ela recuou um pouco o patamar, ela começou a oscilar aí em torno dos 3.580, 3.590, o patamar depois foi baixando mais um pouco, 3.560, e agora então aparentemente estamos recuperando níveis ora perdidos. Isso é interessante, mas isso é um pouco natural dentro dessa elasticidade a baixo volume, ou seja, ele consegue transitar um pouco, mas ele não consegue romper com esse padrão, que basicamente é uma movimentação horizontal, eventualmente com viés de baixa. Então nós continuamos aguardando aí um movimento brusco de rompimento disso. Pelo número de dias, aí já praticamente uma semana desde o último movimento brusco, a gente acredita que ele está para chegar, mas nós já estamos esperando esse movimento desde domingo, então a gente não quer ser repetitivo e nem insistir numa coisa que ainda não aconteceu, porém essa é a nossa expectativa. Negocie coins, então representando o mercado brasileiro, com 2.962 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas. A gente ainda não fez o tema de casa, quer fazer uma leve investigação em cima de por que está acontecendo esse volume. Será que ela está agregando outras exchanges? Será que ela está conseguindo aí novas contas? Está fazendo alguma parceria? Tem alguma movimentação extra? Qual é o motivo desse salto de 400, 500 bitcoins nas últimas 24 horas para praticamente 3 mil? Então tu está falando aí de 6 vezes maior o movimento, enquanto as demais empresas aí do mercado, a gente pode ver aí mercado Bitcoin com 144 bitcoins negociados dentro das últimas 24 horas, é um volume fraco, mas é um volume aí razoável e que vem razoavelmente recorrente dentro do histórico da mercado Bitcoin, assim como as 400, 500, 300, era um movimento razoável dentro da Negocie Coins. Então nós gostaríamos de ter uma ideia um pouco mais clara dos motivos dessa expansão tão abrupta e continuada no volume, e do contrário, nós vamos então escolher outra exchange para fazer a valoração da Bitcoin no mercado nacional e ter uma comparação com o valor que a gente tem em dólares. Então nós estamos aí no mercado Bitcoin, R$ 3.585, o último negócio. E como hoje é sábado, então vamos dar uma olhada no mercado, uma abrangência um pouco maior. O SP500, então, dos principais índices do mercado acionário americano, a gente vê aí que o fundo que foi atingido logo abaixo dos 2.416, a pontuação do índice, nós começamos a ter uma reação, estamos aí agora atualmente 2.775. Agora o que vale notar é que nós estamos aí praticamente exatamente ao último pico que a gente teve antes da descendência, que nós tivemos aí até os 2.416. Então é possível sim que essa trajetória altista aí de mais de 10%, praticamente aí 14, 13% que nós tivemos desde o último fundo, esteja perto do fim, ou então rompendo para cima essa movimentação, a gente pode ter mais um teste aí ao topo histórico e quem sabe romper a marca dos 3.000 pontos. Vamos aguardar, deixar o mercado decidir e aí então nos posicionarmos. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece a atenção de vocês. Nós vamos procurar colocar o programa de sábado aí na tarde e deixar ele um pouco mais comprido do que o usual, passar um pouco mais de informação para vocês, não necessariamente todas elas em função da nossa análise, mas comentar um pouco mais o que está acontecendo no mercado. Afinal de contas, hoje é sábado. Pessoal, não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós, como sempre, vamos responder tão logo quanto possível. E antes de encerrar a análise, vocês têm aqui o nosso livro, nosso e-book que está à venda aí na Amazon. Nós vamos colocar, como sempre, o link para a compra dele na descrição do vídeo. Custa apenas R$20 com 21 centavos. Vocês vão aprender como separar dinheiro para investir. Mas é só pegar o dinheiro e colocar. Ok, se tu tem caixa livre, se tu não tem, o que tu faz? E se tu tá com algumas dívidas que tu tem que quitar, como é que tu pode fazer isso? Isso está numa situação financeira que está ruim, tu tá perdendo caixa, tu tá queimando caixa. A cada mês que passa, teu saldo fica menor. Como é que tu pode fazer? Ali a gente explica como. Não é trivial, mas existe sim um passo a passo. O que precisa é coragem e iniciativa. E o custo para isso está aqui em cima. R$20, 21 centavos. Pessoal, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E não só isso, no fim vocês têm do bônus
sinais da crise, que não vão aparecer nos jornais, não vão aparecer nas revistas, não vão aparecer na mídia tradicional, mas tu pode perceber isso a teu redor, entender o que está acontecendo e fazer uma movimentação antecipada. Quanto vale isso? Compre o nosso e-book, R$20,21. Pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Tchau!